Fala galera da FX Concurso, hoje a gente vai abordar o crime contra a liberdade sexual. Galera, a gente já falou sobre crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a vida, agora a gente vai abordar o tema crimes contra a liberdade sexual. É um tema extremamente corriqueiro também de cair, então prestem bastante atenção. A gente vai ter dois institutos aí bem próximos, a gente vai conseguir desmistificar esses crimes. Muitas vezes o primeiro contato que a maioria das pessoas tem com os crimes desse tópico é através da mídia, então muitas vezes, na maioria das vezes, esse contato se dá de uma forma errada, a nomenclatura que se dão para os crimes é utilizada de forma errada e hoje a gente vai desmistificar, a gente vai entender todos os principais tópicos a respeito dos crimes contra a liberdade sexual. Galera, e o primeiro passo que a gente precisa dar aí para já conseguir entender esse tema é o 213 do nosso Código Penal, é o crime de estupro, é o crime que infelizmente a gente tem um acervo grande de casos aí noticiados na mídia e muitas vezes eu vou trazer para vocês exemplos de casos que foram noticiados de formas erradas, muitas vezes trazendo a nomenclatura que não deveria ser utilizada naquela situação. Então vamos lá, artigo 213 do nosso Código Penal, crime de estupro. O que traz na redação? O que o caput diz para a gente? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Galera, que eu falo sempre com vocês, vamos prestar bastante atenção no caput, porque aqui a gente já vai extrair um monte de informações importantes. Primeira coisa que é elencado, é típico do crime de estupro. Ele tem que ser cometido mediante violência ou grave ameaça. Então, sempre que a questão trouxer para você que essa conjunção carnal ou ato libidinoso, ele foi praticado através de violência ou grave ameaça, a gente vai ter o crime de estupro. Mas a gente precisa entender outros mecanismos. Lembra que eu falei com vocês já em diversas aulas que o direito penal ele vem evoluindo de acordo com o que a sociedade precisa? Galera, há um tempo atrás, o crime de estupro, ele trazia apenas a conjunção carnal. E o que é a conjunção carnal? O ordenamento jurídico entende até hoje, que a conjunção carnal é a prática do ato do sexo vaginal entre homem ou mulher. Aí você me ia perguntar assim, ué, professor, então se fosse praticado um estupro numa situação de homossexual, não seria um crime de estupro? Não seria, galera. Se fossem pessoas do mesmo sexo, há um tempo atrás, não seria o artigo 213, não seria o crime de estupro. A gente tinha também tipificado dentro do Código Penal o atentado violento ao pudor. Só que os doutrinadores, de forma correta, entenderam que a tipificação do estupro ele não abrange apenas o ato sexual copulado entre homem e mulher, e sim qualquer outro tipo de ato, seja ele conjunção carnal ou ato libidinoso que sirva para satisfazer lascívia ou algo do tipo. E aí, galera, a gente tem o quê? A revogação do crime de atentado violento ao pudor, só que esse crime não deixou de ser crime, isso aí não deixou de ser tipificado. A gente transferiu o que estava escrito naquele inciso para o inciso 213 no crime de estupro, e aí ele começou a abarcar não só a conjunção carnal, mas também qualquer ato libidinoso. E para a gente continuar aqui no caput ainda, vamos entender o seguinte, o que seria ato libidinoso? Galera, é qualquer coisa que consiga satisfazer uma lascívia. Aí você vai me perguntar assim, mas professor, aí tem uma disparidade muito grande. Por exemplo, se a pessoa pratica um sexo oral, aí beleza, é um ato libidinoso. E o que mais seria? Galera, o STJ já entendeu que até o beijo roubado ele pode ser considerado estupro. Então a questão ela vai trazer para você, ela vai te dar os elementos que você vai utilizar extraindo aqui do caput, da letra da lei para responder a questão. Eu vou trazer mais alguns exemplos para vocês no decorrer da aula e vocês vão entender. Vamos seguindo. A pena é de reclusão de 6 a 10 anos. No parágrafo 1º diz o seguinte, se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave e se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, a pena vai aumentar, galera, vai de 8 a 12 anos. E prestem bastante atenção aqui nesse parágrafo 1º, que a gente vai ter um crime tipificando basicamente o que ele quer dizer para a gente. Olha para você ver, se ele é menor de 18 ou maior de 14. Então aqui no parágrafo 1º está tratando as pessoas que não têm 18 anos completos e também são maiores de 14. Então é de 14 até 18 anos incompletos, porque a gente tem a tipificação de um crime, está lá no 217A, que é o estupro de vulnerável, que aí vão ser crianças que são pessoas menores de 14 anos. Então preste atenção, aqui o parágrafo 1º do 213 está tratando as pessoas nesse meio termo aí, entre 18 anos incompletos e 14 anos. Beleza? Vamos lá, parágrafo 2º. Se da conduta resulta morte, a pena ela vai ser aumentada de 12 a 30 anos. Galera, em geral, as questões não cobram os parágrafos.
as questões querem saber de você, nesse termo, acerca dos crimes contra a liberdade sexual, mais sobre o caput. Então eu preciso que vocês prestem bastante atenção sobre o caput. Então vamos lá, a gente já sabe que para ser praticado o crime de estupro é necessário que haja violência ou grave ameaça. A gente sabe também que não é só a conjunção carnal, quer dizer, não é só a copulação entre um homem e uma mulher, é sim qualquer outro ato libidinoso que se pratique. Então a gente já entendeu o caput está bem cristalino aí pra gente. Se vier uma questão a respeito desse tema, a gente vai acertar. Vamos seguindo ainda para outras coisas interessantes ainda do 213 do estupro. O estupro, o caso típico é quando você força alguém a praticar um ato sexual com você contra a sua vontade. Esse seria um exemplo, é o exemplo corriqueiro aí do crime de estupro. O estupro ele não se restringe à conjunção carnal, quer dizer, o sexo entre homem e mulher. Foi o que eu disse para vocês. Isso aí, antes a modalidade do estupro se restringia apenas a isso aí, a copulação entre o homem e a mulher, só que depois foi abarcado aí o que trazia na redação do atentado violento ao poder, que seria qualquer outro ato libidinoso. Então tudo isso hoje consiste no nosso crime do artigo 213, no crime de estupro. Em 2009 foi a data em que foi revogado esse crime e teve a introdução do 213 do crime de estupro. Galera, eu já expliquei para vocês o que configura um ato libidinoso, e aqui tem uma pergunta: é possível estupro sem contato físico? E essa é uma decisão muito recente, então por isso que eu vou chamar a atenção de vocês. E o que seria isso? A pergunta está trazendo exatamente isso. É possível a modalidade de estupro em que o autor não toca na vítima? E aí você vai pensar assim, poxa, mas você precisa de violência ou grave ameaça e não toca na vítima? Eu acho que não. Galera, é possível sim. E esse entendimento, ele está muito recente, por isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Se eu fosse um examinador da banca, eu iria gostar de trazer esse tipo de questão, porque está muito fresco, o STJ jogou há pouco tempo. E o que seria isso? Galera, presta bastante atenção no exemplo que eu vou dar. Imagina a seguinte situação, que você, utilizando da grave ameaça, porque se tivesse violência, teria contato contra a vítima. Vamos pensar aí na grave ameaça. Você obriga alguém a se despir e pratica o ato de masturbação para satisfazer sua lascívia, mas sem tocar, sem encostar na vítima. Essa situação configura sim o crime de estupro. Então, mesmo que o autor não toque na vítima, está configurado o crime de estupro. Então, está respondido nossa pergunta aí, eu acabei de trazer para vocês aí. É possível estupro sem contato físico? Galera, é sim, já está positivado, é possível o estupro sem contato físico. Vamos seguir lá. Esse tema aqui do 215, eu quero que vocês prestem bastante atenção que muitas vezes ele é confundido com o crime de estupro. E aí a gente vai trazer a diferença entre os dois, e é uma diferença às vezes pequena, mas salta aos olhos depois que a gente aprende o conteúdo. Violação sexual mediante fraude. E o nome traz para a gente, violação sexual mediante fraude. Se a gente lembra que nos requisitos do artigo 213 do Código Penal, nos requisitos do crime de estupro, a gente precisa da violência e da grave ameaça, aqui o elemento que a gente vai gravar é mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então vamos lá, redação do 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade. A pena aí é reclusão de 2 a 6 anos. Galera, o que significa isso? Aqui, o ato sexual ou qualquer outro ato libidinoso, ele vai ser praticado induzindo a vítima a erro ou então reduzindo a possibilidade de defesa dela. E aí você está perguntando, professor, me dá um exemplo, pelo amor de Deus, para ficar claro. E aí vai. E eu tenho certeza que todos vocês já se depararam com isso nos noticiários da TV brasileira. Imagina a seguinte situação. Imagina que o líder religioso de uma seita muito conhecida, ele começa a transparecer e dizer, pregar para os fiéis que a cura espiritual se daria através do ato sexual com ele. Olha para você ver, não parece uma situação que a gente já viu aí do cotidiano, que a gente já leu sobre, inclusive está bem recente também. Então vamos lá, o líder religioso, ele diz para suas fiéis, e aí não importa o sexo, galera, eu estou trazendo a título de exemplo porque foi o que aconteceu. Imagina que ele diz para suas fiéis que a cura espiritual delas seria obtida através da conjunção carnal, de praticar o sexo com ele mesmo. Então, não tem vontade expelida entre a vítima, ela está sendo induzida, porque ela acredita naquela cura espiritual, ela está sendo induzida mediante fraude. Então, ali estaria caracterizado o crime do 215 do Código Penal. Quer ver uma outra situação? Imagina a típica situação em uma balada
em que você induz a pessoa a se embriagar. E ela não apagou, ela não está totalmente vulnerável, porque se ela tivesse totalmente vulnerável, aí seria o crime do artigo 217-A. Mas você impossibilitou bastante a resistência dela, você tirou bastante os sentidos dela, ela está aquela pessoa bastante embriagada, ainda acordada, mas sem condições de manifestar ali talvez uma resistência. Nessa situação também está caracterizado o artigo 215 do Código Penal. Por quê? Se dá mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima. Deu para entender? Lá no artigo 213 a gente tem violência ou grave ameaça. Então ficou claro, violência ou grave ameaça é 213. Se ele é praticado mediante fraude, ou se você reduz a possibilidade ou a manifestação de vontade da vítima, também a gente vai estar falando aí do artigo 215 do Código Penal. Deu para fazer essa diferenciação? Acho que tem alguma questão que vai trazer isso para a gente aí, e na hora de resolver essa questão a gente volta a fazer nesse resuminho. No parágrafo único diz o seguinte: se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Então, galera, aqui é basicamente o que o parágrafo trouxe. Se ele é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa, como eu disse para vocês. Em geral, nos crimes contra a liberdade sexual, o foco da gente é o caput. Os parágrafos, muitas vezes, eles são esquecidos pelo examinador porque eles trazem consequências muito transparentes. Não tem muito o que se perguntar a respeito do caput, dos parágrafos ou incisos. Bacana? Deu para a gente entender? Vamos seguindo. O exemplo que eu trouxe para vocês é exatamente esse: líder religioso que induz uma seguidora a praticar com ele sexo, utilizando-se da fé como elemento para se conseguir uma cura espiritual ou qualquer outro artifício. Galera, e aqui está um crime também extremamente novo e também é um outro exemplo que a galera viu na mídia aí, ó. Esse é o crime de importunação sexual, o 215-A. Vamos ler a redação, vamos ver o que o caput traz para a gente. Praticar com alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constituir crime mais grave. Então ele é um crime subsidiário, galera, porque se o ato se proporcionar a punição por um crime mais grave, não há o que se falar na importunação sexual. O que eu sempre falo com vocês? O direito penal, ele vai cuidar de situações que a gente vê no cotidiano. Então, lembra aí do exemplo que a gente teve, muito recente também na mídia, da situação em que um homem dentro do ônibus, eu não me recordo se foi em São Paulo, acredito que tenha sido, ele se masturbou e ejaculou em uma moça. E aí, quando esse rapaz foi detido e foi levado até a delegacia, chegando lá nas mãos do delegado, o delegado teve que o absolver. Por quê? Não existia configuração do crime até então e tinha uma disparidade enorme entre o crime de estupro e uma contravenção penal, que seria talvez aí uma importunação sexual, que antes era tido como contravenção penal. Então, ele não tinha como manter aquele agente preso porque não se configurava um ato de estupro, porque não tinha violência nem grave ameaça, nem constituía também o artigo 215, porque não foi mediante fraude. Então, galera, o ordenamento jurídico entendeu que esse lapso aí, esse tempo, essa distância, a disparidade enorme entre o crime de estupro e uma contravenção penal precisava ser suprida. E daí nasce o artigo 215-A, que é o crime de importunação sexual. E o que a gente tem que entender da redação aí, ó? Praticar com alguém e sem sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Eu quero que você sempre pense nesse crime com esse exemplo do ônibus. Por quê? A moça ela não sofreu violência, ela não sofreu grave ameaça, mas ela se deparou com uma situação que causou um constrangimento para ela enorme. Então, aquela situação ela precisava ser tipificada. Então, por isso foi criado esse crime com a pena muito mais dura do que a de contravenção penal e um pouco mais branda em relação ao crime de estupro. Então, esse é o exemplo que eu quero trazer para vocês. Fixem esse crime nesse exemplo que eu dei, porque ele veio para tipificar esse tipo de conduta. Então, nessa situação, o agente ele vai responder por uma pena de 1 a 5 anos. E o exemplo é exatamente esse, o homem que ejaculou numa mulher dentro de um ônibus, galera. E nessa situação, o delegado ele acertou em não conseguir tipificar aquele crime como estupro, porque não preenchia as características. Eu lembro que na época teve uma repercussão muito grande. Poxa, como que esse cara sai impune? Mas galera, se não existe tipificação para aquela conduta, não há o que se falar em crime.
a gente já estudou isso um pouco, e quando a gente pensa em lei temporal no tempo, à medida que o crime ele é tipificado, a partir daquele momento ele pode ser punível. Sua conduta não pode ser punível por uma lei, por exemplo, posterior. Imagine o seguinte exemplo, se daqui a uma semana a gente tipifique o consumo de bebida alcoólica e hoje, nessa data, você consumiu. Tem como punir você por ter consumido a bebida alcoólica hoje, sendo que hoje não constituía crime? Então é isso que a gente precisa entender. Por isso que nessa situação não teve como o delegado punir esse agente, porque ainda não existia tipificação para aquele crime. Bacana? Deu para entender também? Vamos seguindo. A gente ainda deu uma passada aí no lei penal no tempo e no espaço. Galera, assédio sexual. E provavelmente esse é o crime que a galera mais tem dúvida e a galera mais erra. Por quê? Normalmente, quando você está na rua, principalmente mulher, galera, a gente traz esse tipo de exemplo porque é mais corriqueiro acontecer com mulher. E um cara, imagina a situação, o cara aborde uma moça. E aí ele começa a mexer com ela, brinca com ela, e ela não gosta. Muitas vezes ela vai falar assim, eu acabei de ser assediada. Galera, tá errado. Por quê? Ela pode ter sido importunada, mas assediada ela não foi. Porque o assédio tem duas características que são cruciais. O primeiro é que ela deve ser exercida por agente superior hierarquicamente do que a pessoa. Então, se não existir uma relação de emprego, uma relação de hierarquia, não existe também o crime de assédio. Pode se configurar um outro crime, mas o crime de assédio, não. Vem comigo, vamos ler a redação para vocês entenderem. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência e interesses ao exercício de emprego, cargo ou função. Galera, pena, detenção de 1 a 2 anos. O que é isso? É o típico exemplo do patrão, do empregador, que ele coloca muitas vezes o empregado ou a empregada numa situação de constrangimento. Ele força talvez uma relação sexual, força às vezes qualquer outro ato libidinoso, não forçar usando da força física e da violência, aí caracterizaria o estupro, mas utilizando daquela situação, muitas vezes colocando em xeque ali a questão do cargo, da função. Então, nesse tipo de situação, a vítima ela é mais vulnerável, porque muitas vezes ela acaba cedendo com medo de perder o emprego, com medo de perder o cargo. Então aí está caracterizado o crime de assédio. E o que eu quero trazer para vocês? Galera, sempre que trouxer a situação do crime de assédio, você tem que imaginar o seguinte: existe uma situação hierárquica e essa pessoa ela está abaixo do autor, a vítima ela está abaixo do autor. Se você responder sim, está caracterizado o assédio. Se não existir vínculo empregatício ou uma situação de superioridade hierárquica, aí, galera, não há o que se falar de assédio. E o STJ já entendeu também que, fora isso, existe uma situação em que a gente pode falar, sim, em questão de assédio. E essa situação se dá em questão do professor e aluno. Quando existe essa situação, mesmo que não exista uma hierarquia de situação de cargo ou função, por exemplo, o professor ele não emprega o aluno, o professor ele não pode promover o aluno, mas o STJ entendeu que naquela situação o professor ele exerce sim uma superioridade sobre o aluno, então nessa situação deve incidir sim o crime de assédio sexual do 216A. Ficou claro esse crime? Galera, o crime de assédio é só vocês pensarem nisso. Se não existir situação de superioridade hierárquica e não for, por exemplo, a exceção, que é o caso do professor, não é um crime de assédio, ele pode ser um crime de violação, pode ser um crime de estupro, mas o crime de assédio não vai ser. Bacana? Vamos seguindo lá. Aí eu trouxe para vocês aí o julgado do STJ que entendeu que existe na relação professor e aluno. É possível que se estenda a situação do crime de assédio para esse exemplo. Galera, agora a gente chegou no 217A, que acredito eu que seja o crime desse tópico que mais cai. Por quê? Esse crime, ele traz nas entrelinhas dele as situações que a galera muitas vezes deixa passar. A galera foca muito na questão do menor de 14 anos e esquece o restante da redação. É o parágrafo 1º. Vamos lá. Nessa situação, aqui é a nossa exceção dos crimes. Nessa exceção, o parágrafo ele é muito importante. Então vamos lá, 217A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com o menor de 14 anos. Galera, o caput trouxe para a gente violência, trouxe grave ameaça, trouxe mediante fraude, trouxe reduzindo a possibilidade
de manifestar a vontade? Galera, o caput é muito seco e é muito explícito. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Nessa situação, independe se o menor consentiu, independe se você exerce uma situação, por exemplo, de um namoro, praticou qualquer ato sexual ou ato libidinoso, conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, está consumado o crime do 217A, está consumado o crime de estupro de vulnerável. Galera, aqui não tem argumentação. Menor de 14 anos, ele ainda não tem poder de decidir sexualmente sobre sua vida. Então você não pode, nem com o consentimento dele, nem com o consentimento da família. Você quer um exemplo? Imagine a seguinte situação. Imagina um jovem aí de 17 anos que namora uma menina de 13. E esse jovem completa 18 anos. Essa menina continua ainda com 13, mesmo que eles já namorem há 1 ano, 2 anos, não importa, que ela tenha uma vida sexual ativa. Isso aí não importa pra gente, galera. Está consumado o crime de estupro de vulnerável, porque ela é menor de 14 e o único pré-requisito do artigo é ser menor de 14. Não precisa que seja exercido violência, grave ameaça, mediante fraude, nada disso. Se for menor de 14 anos, está consumado o crime e não há o que se falar. Então, muitas vezes, a gente acontece isso, mas tem o consentimento da vítima, a questão vai trazer isso para você. Paulo e Maria, que já namoram há 2 anos, Paulo acaba de completar 18 anos e Maria ainda tem 13. Nessa situação, não configura-se o crime de estupro de vulnerável. Está errado, configura-se sim, galera. Tem menor de 14, é estupro de vulnerável, independente da situação. Bacana? Agora vem comigo no parágrafo 1º, que a maioria da galera passa um pouco batido nessa situação e as questões estão vindo muitas vezes cobrando o parágrafo 1º. Vamos lá. Incorre na mesma pena, quer dizer, está sujeito ao caput, a mesma pena prevista no caput, quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Agora eu vou trazer exemplos para vocês entenderem como que essas questões podem ser cobradas na hora da prova. Imagine a seguinte situação. Imagine aquela situação que o rapaz saiu com a garota ali e ela ficou tão embriagada ao ponto que ela apagou. Ela apagou totalmente. E nessa situação ele pratica o ato sexual com ela. E galera, aí não a gente não vai ter o 215, né, que é a violação mediante fraude. Não é impossibilitada a resistência dela aqui, não existe resistência. Ela está totalmente desacordada, ela está fora de si. Nessa situação, o agente ele vai responder pelo crime do 217A, estupro de vulnerável, porque naquela situação ela não foi reduzida a possibilidade de defesa dela, foi extinta, ela estava desacordada, ela não tinha a menor possibilidade de se defender. Quer uma outra situação? Imagina uma pessoa que tem o desenvolvimento mental retardado ou incompleto. Aquela pessoa também, ela não tem discernimento sobre o que ela quer ou não fazer. Então, se você pratica o ato sexual com ela e ela tem essa debilidade, essa deficiência, você vai responder pelo estupro de vulnerável, porque aquela pessoa, ela não tinha como discernir se ela queria ou não queria praticar, se era certo ou não praticar. Nessa situação, incorre-se também no artigo 217A, estupro de vulnerável. O que vocês têm que entender nessa situação? A questão ela vai trazer para vocês. E talvez a maior dúvida aqui seja, por exemplo, o exemplo da bebida. Porque na situação em que a pessoa reduz a possibilidade de defesa, aí é o 215, galera. Se a pessoa não existe mais aquela possibilidade, se ela está apagada, está totalmente dopada, drogada, alcoolizada, ao ponto que ela não esboça nenhuma reação, aí ela está vulnerável e aí o crime é o 217A. Deu para a gente entender? Não, galera, vamos só voltando aqui no caput. Não precisa ter violência, não precisa ter grave ameaça, não precisa ser mediante fraude. Aqui, o simples fato de você praticar o ato sexual ou ato libidinoso com menor de 14, já configura-se o crime. E se a pessoa, por deficiência mental, ou retardo, ou alguma debilidade que não deixe que ela discirna sobre o que é certo ou errado, também vai caracterizar. E se a pessoa ela tiver totalmente reduzida a sua possibilidade de resistência, também configura o crime do 217A, está configurado o crime de estupro de vulnerável. Galera, o que eu trouxe para vocês? Não é necessário a violência ou a grave ameaça, nem o contato físico da mesma forma do 213. Imagina aquela mesma situação. Se, por exemplo, você pede ao menor para tirar a roupa, para satisfazer uma lascívia, e você não precisa tocá-lo ou tocá-la, já está configurado o crime.
Se menor de 14 anos, mesmo se consentir, vai caracterizar o estupro. É aquilo que a gente já falou. Aqui não precisa de violência, não precisa de grave ameaça. É menor de 14, galera, não tem o que falar, está configurado o crime de estupro de vulnerável. Parágrafo 3º diz o que pra gente? Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, essa pena vai ser aumentada de 10 a 20 anos. E o parágrafo 4º diz o seguinte: se da conduta resulta morte, pena reclusão de 12 a 30. Galera, esses tipos penais que eu trouxe para vocês, até os 217A, são os que mais caem. E esses eu preciso que vocês assim, prestem bastante atenção, deem uma revisada, porque em regra são cobrados nesse título de crimes contra a liberdade sexual. Agora, se eu não me engano, tem um ou dois artigos ainda que raramente são cobrados, mas a gente vai passar por eles de forma mais rápida também, para a gente conseguir pegar todos os principais crimes aí do tópico. Vamos lá. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Praticar na presença de algum menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Reclusão de 2 a 4 anos. Galera, aqui a redação é muito clara para a gente. Essa é a típica situação em que você obriga um menor, ou não precisa ser basicamente obrigar, mas que você force um menor, coloca um menor na situação que ele tem que presenciar um ato sexual como forma de te satisfazer. Um pouco que você sinta ali uma vontade, um desejo, uma lascívia de que um menor presencie um ato sexual. Está configurado o crime do 218-A. É muito tranquilo, é basicamente o que a redação traz. Não existe muito mistério nesse crime, não. O outro seria o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. É o artigo 218-B. Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Reclusão de 4 a 10 anos. Essa é a mesma situação, galera. Se você favorece a entrada de um menor na prostituição... Galera, e nisso aqui eu vou abrir aqui uma janela para explicar para vocês. A prostituição em si não é crime. Então, a mulher que ela decide vender seu corpo, o homem que decide vender seu corpo, ele não comete crime. Mas favorecimento, instigação à prostituição, isso sim é crime. Então, por exemplo, se você tem uma casa ou você agencia mulheres, você comete crime. Agora, se você decide vender seu corpo, a mulher decide vender seu corpo, o homem, eles não praticam crime. Então, nessa situação é o seguinte, você induz aquela pessoa menor ou com alguma deficiência ou que tenha qualquer um daqueles requisitos que a gente já abordou, reduzida, extinta a possibilidade de resistência, que não tenha discernimento sobre o que seria aquele ato, a entrar no meio da prostituição ou a permanecer ou dificulta a saída dessa pessoa, você incorre aqui no 218-B nesse crime, galera, no crime de favorecimento. Aqui é aqui o parágrafo 1º. Se o crime é praticado com o objetivo de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. E o inciso 1º diz que quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos na situação descrita no caput desse artigo. Quer dizer, na situação de prostituição, que tenha um menor de 18, porém maior de 14, quer dizer, não é vulnerável. Ele é menor de 18, quer dizer, não é uma pessoa adulta, mas ele é maior de 14, também não é uma pessoa vulnerável. Também vai responder por essa situação do caput. Galera, segura aí que a gente vai terminar esse crime aí e responder algumas questões que eu trouxe para você para a gente extinguir esse crime dos crimes contra a liberdade sexual.